ela foi humilhada e abandonada como filho doente. Até que o milionário disse: "Venha comigo." Clara sentou-se na sala fria do hospital, cercada pelo eco de vozes sussurradas e passos apressados. O chão era de um cinza triste e as paredes nuas pareciam absorver todos os seus medos. Lucas, seu pequeno guerreiro de apenas 7 anos, estava a poucos metros, cercado por médicos que tentavam decifrar o enigma de sua doença. Um nó se formava em sua garganta a cada tosse que ele dava. O pensamento de que o futuro deles estava desmoronando ligava um alarme em seu coração. Era insuportável. A lembrança do dia em que tudo começou ainda estava fresca. Seu marido, o amor da sua vida, quem prometera ficar ao seu lado em todos os momentos, saiu pela porta sem olhar para trás. As palavras dele ecoavam na sua mente. "Você não é mais a mulher que eu amo." As risadas de antes foram substituídas por olhares de pena de amigos e parentes. E cada encontro era como um lembrete da dor que ela tentava esconder. Agora, ali estava ela, sozinha, lutando com contas empilhadas e um filho doente. "Senhora Clara?" a enfermeira chamou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Ela levantou a cabeça e viu Hugo! Um homem de presença imponente que parecia ter saído de um filme, com uma gravata impecável e um sorriso que poderia iluminar a sala escura. Ele se aproximou. "Posso ajudar?" Suas palavras eram tranquilizadoras, mas havia algo intangível na maneira como ele a observava. Algo que a deixava inquieta. Ele se apresentou como um empresário bem-sucedido, envolvido em vários projetos sociais. Ouvi sobre a sua situação e gostaria de oferecer um apoio financeiro. "Quero ajudar Lucas", disse, como se aquele fosse o único motivo. Clara sentiu uma luz de esperança, mas ao mesmo tempo um frio na barriga. O que um homem como Hugo queria em troca? Ela sabia como essas histórias muitas vezes terminavam. Mas a ideia de ajudar Lucas tornava a proposta tentadora. Conforme os dias passavam, a vida de Clara começava a mudar. Hugo estava sempre lá, oferecendo ajuda, sorrisos e promessas de um futuro melhor. Mas sob o charme dele, a dúvida nunca a abandonava. O que ele realmente queria dela? E o que aconteceria quando as doações parassem, ou pior, quando ela finalmente o conhecesse de verdade? Enquanto isso, Lucas melhorava um pouco, mas os remédios estavam custando uma fortuna. Clara sentiu o peso no peito aumentar. Afinal, qual era o preço que ela estava disposta a pagar para salvar seu filho? As noites eram longas e solitárias, repletas de perguntas que a mantinham acordada. A cada fator positivo, uma sombra de desconfiança surgia, como uma dúvida persistente a assombrar suas noites. E então, em meio a tudo isso, uma informação inesperada apareceu, capaz de mudar tudo. Uma revelação que colocava em risco não apenas o relacionamento com Hugo, mas também a vida de Lucas. Clara estava prestes a entrar em um labirinto, onde cada escolha poderia ter consequências devastadoras. Estaria ela disposta a arriscar seu destino? Ou lutaria até o fim para descobrir a verdade que poderia balançar seus sonhos? A resposta pairava no ar enquanto o tempo corria e a esperança se tornava cada vez mais
preciosa. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada em seu assento. Um misto de alívio e desconfiança pulsando dentro dela. A proposta de Hugo parecia um raio de esperança em um céu nublado, mas a sensação de que algo estava errado não a abandonava. Enquanto pensava na possibilidade de um futuro sem dores, um alarme soou, cortando o silêncio angustiante do hospital. Ela se levantou abruptamente, o coração batendo forte. O que aconteceu? Perguntou a uma enfermeira que corria em direção à sala de emergência. O olhar da mulher era entre o medo e a urgência, e isso fez Clara tremer. Quando entrou na sala onde Lucas estava, o pânico tomou conta. Um grupo de médicos estava em volta do garoto. Ele começou a ter uma crise. Sopre, Lucas, só um pouco mais! A enfermeira gritava, enquanto os outros tentavam estabilizá-lo. Era um caos. Clara não conseguia se mover, suas pernas pareciam de chumbo. E então, como se a gravidade da situação não pudesse ser mais intensa, ela percebeu algo na mesa ao lado da cama de Lucas. Um pequeno frasco de medicamento que ela não reconheceu imediatamente. O que é isso? Sua voz saiu em um sussurro, enquanto o desespero tomava conta dela. Um dos médicos, percebendo sua presença, virou-se e, antes que pudesse impedir, um dos enfermeiros escapuliu. É a nova medicação experimentada! Precisamos de autorização! Ele falou em alta voz. A palavra experimento ecoou em sua mente como um trovão. Clara tentou se aproximar, mas o médico assegurou. Senhora, precisamos que você se afaste. A expressão dele era severa. O mundo ao seu redor parecia se desintegrar, e a visão do seu filho, lutando para respirar, atacou seu coração com uma dor insuportável. Não, o que está acontecendo? Clara gritava, mas sua voz era abafada pelo barulho das máquinas. De repente, sentiu uma mão em seu ombro. Era Hugo, mas ele não parecia o mesmo. O sorriso caloroso que ela tinha visto tantas vezes agora era uma máscara de frieza. Clara, nós precisamos conversar, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. O medo tomou conta. A medicação não é só uma ajuda. É mais complicado do que você imagina. Um frio percorreu sua espinha. O que você sabe que eu... Não sei! Ela estava desesperada para entender, mas os fragmentos de conversa ao seu redor não faziam sentido. As doações que fiz estão atreladas ao que acontece aqui, Clara. Eu não achei que seria assim tão sério. Hugo sussurrou, olhando rapidamente para os médicos. Ela se afastou dele, sentindo-se traída. A porta se abriu abruptamente e o médico apareceu. Ele estava ofegante e a expressão em seu rosto sugeria que a situação era muito pior do que se imaginava. Precisamos de mais tempo. Não temos certeza se ele vai responder à medicação, declarou, fazendo Clara sentir o chão se abrir sob seus pés. O que Hugo tinha a ver com tudo isso?
Qual era o verdadeiro motivo de sua ajuda? Era ela uma marionete? O que mais ele sabia que ela não fazia ideia? Clara lutava para respirar e uma nova violência de emoções a atingia. A dúvida a consumia. Esse homem que parecia um salvador poderia ser seu maior pesadelo. E enquanto tudo isso rolava, Lucas deu um grito. Sua voz ecoou na sala, cortando o ar pesado. Mamãe, me ajuda! Clara não pôde suportar. O vislumbre do seu filho em sofrimento a fez desmoronar. O tempo estava correndo. Ela precisava saber da verdade. E rápido. O que mais estava em jogo naquela sala fria? E mais importante, Clara conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Clara estava paralisada em seu assento, o coração entrando em desespero, enquanto a voz de Lucas ecoava em sua mente. Mamãe, me ajuda! O caos ao seu redor parecia um pesadelo. Ela queria correr até ele, mas as pernas a traíam, pesadas e imóveis. Hugo estava ao seu lado, mas sua presença agora parecia mais uma ameaça do que uma ajuda. Precisamos agir rápido, o médico gritou, enquanto outros corriam para trazer mais equipamentos. Clara não sabia se era pelo pânico ou por um instinto que se formou em seu íntimo. Mas ela sentiu que precisava saber a verdade. O que você quer dizer com mais complicado? A voz dela estava firme, mas sua alma estava à beira da colapso. Hugo mordeu o lábio, hesitando. E isso fez Clara sentir um profundo nó na garganta. A medicação? Claro, é arriscada. Pode não ser o que está parecendo. Ele olhou em volta. Seus olhos carregavam uma sombra de culpa. Arriscada? Meu filho está morrendo! A intensidade de suas palavras ecoou na sala. Ouvindo aquilo, um dos médicos virou-se, ainda com a máscara de proteção cobrindo metade do rosto. Precisamos da autorização dela para prosseguir. Ele olhou diretamente para Clara, que estava em choque. Autorização? Para quê? O que está acontecendo com meu filho? As perguntas ferviam em sua mente como uma tempestade. Antes que o médico pudesse responder, há um clarão repentino. Um alarme estridente cortou o ar e todos na sala pararam. Clara sentiu o tempo desacelerar. Uma enfermeira entrou correndo com um olhar de pânico. Temos um código vermelho no corredor. Precisamos de todos os disponíveis. Clara mal teve tempo de compreender a gravidade. A tensão na sala aumentou e a confusão foi a enésima potência. Hugo puxou para o lado. Vai, eu cuido de tudo aqui. Mas a determinação dela não permitiu que ele a afastasse. Não, eu não vou a lugar nenhum. E então aconteceu. Um grupo de médicos saiu à pressa. E entre eles, Clara percebeu a figura de uma mulher de cabelos castanhos, olhos castanhos. Era sua irmã, Carla. Clara nunca soube que ela estava ali. Faz tempo que se afastara da família. O choque fez seu coração afundar. Carla! Clara exclamou, a voz falhando com a surpresa. A mulher parou, os olhos arregalados quando se viram. Clara! O que você está fazendo aqui? A tensão entre elas era palpável. Mas antes que pudesse perguntar o que sua irmã estava fazendo, o barulho dos apressados médicos interrompeu e uma bomba de choque foi trazida. Code Blue na sala 3! Alguém gritou. Clara soube instantaneamente que se tratava de Lucas.
Uma fração de segundos, Carlos puxou Hugo e os médicos para a sala, enquanto ela ficava paralisada, em choque, sem saber o que fazer. Clara, ele precisa de você, Hugo insistiu. Ele vai sobreviver. Você precisa confiar. Mas Clara estava presa em uma tempestade de emoções. Sua irmã, diante dela, parecia muito mais do que um mero acaso. O que você tem a ver com isso tudo? E quando ninguém estava vendo, Carla se inclinou para sussurrar. Clara, há algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. O coração de Clara disparou. O que poderia ser tão devastador que mudaria o curso de tudo? Sem entender, ela ficou esperando que a verdade, dolorosa e esmagadora, fosse revelada. O ar estava pesado e o medo jazia em seu peito como uma sombra incessante. Venha comigo, disse Carla, puxando-a para um canto, enquanto o barulho aumentava. Você precisa ouvir. Clara hesitou. O que mais poderia ser capaz de abalar os alicerces de sua vida já devastada? E neste momento silencioso, preso entre a luta e a verdade, Clara soube que nada seria como antes. A vida dela estava prestes a mudar para sempre. O que sua irmã sabia? O que ela ainda não entendia? E ao mesmo tempo, Lucas, conseguirá ele resistir a isso? Clara estava parada, o olhar fixo em Carla, enquanto um turbilhão de emoções a consumia. O que sua irmã tinha a dizer que era tão urgente? O pânico crescendo na sala parecia um eco distante. Mas a expressão no rosto de Carla era tudo o que importava naquele momento. Clara, ouça-me com atenção, sussurrou sua irmã, levando-a a um canto. Tem coisas que você não sabe sobre Hugo, começou Carla, a voz trêmula. Ele está ligado a algo muito mais sombrio do que você imagina. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer? O medo tomou conta dela. Hugo não só ajudou você e Lucas. Ele tem interesses bem mais sombrios neste hospital. Clara piscou confusa. O que você quer dizer com sombrios? O que poderia ser mais sombrio que a dor que já vivia? E antes que Carla pudesse responder, as portas da sala se abriram com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos em ternos escuros. Clara imediatamente pôde sentir o clima mudar. Aqueles homens tinham uma presença intimidadora. Estamos aqui para o paciente no quarto 3. Precisamos dele. Um deles disse com autoridade. O olhar de Clara buscou desesperadamente os médicos, mas estava claro que eles não estavam no controle. Quem são vocês? Clara perguntou, seu corpo tremendo. O líder assumiu um tom frio. Estamos aqui para cuidar de um assunto que está além de sua compreensão, senhora. As palavras cortaram o ar. Sua mente girou. Que assunto? O que mais poderia estar em jogo? Carla, em seu agonia, puxou Clara mais perto. Isso não é só sobre Lucas, Clara. Hugo, ele tem um passado. Ele está relacionado com uma rede de culturas experimentais. Eluge. O último nome soou como um trovão. Nela, uma revelação instantânea. Clara não queria acreditar. Você está dizendo que ele trabalha com? Sim. Carla confirmou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Essa medicação que dão a Lucas é parte de um teste. Um teste com uma finalidade que você não consegue imaginar. Clara sentiu seu estômago virar. O que estava acontecendo? Hugo, o homem que parecia seu salvador, poderia ser uma parte de algo horrível. Por que você não me contou antes? Clara estava em choque, suas palavras cortadas pela raiva e pela dor. Eu não sabia! Eu só soube recentemente, Carla respondeu. Agitada.
E eu não sabia como você reagiria. Mas você precisa acreditar em mim. Ele estava usando você. E agora, Lucas, ele pode ser uma das cobaias. Um grito cortou o ar. Clara virou-se e viu Lucas sendo levado à força. O que estava acontecendo? Lucas! Ela correu em direção a ele, mas um dos homens a segurou. Solte-me! O desespero a consumia, seus olhos fixos no menino lutando entre os braços de estranhos. O caos aumentava. Clara, você precisa decidir. O que vai fazer? Você pode ou não ajudar seu filho. A voz de Carla se misturava ao barulho, mas o que qualquer uma delas dizia parecia irrelevante diante do que acontecia. Clara sabia que não podia ficar parada. Está livre, o líder gritou. E as portas se abriram abruptamente. De repente, algo explodiu atrás deles. Um jorro de fumaça branca tomou conta do ambiente. Clara teve que cobrir a boca. A sala estava em pânico. Carla, puxando Clara pela mão, gritou: "Siga-me, agora!" Luzes das máquinas piscaram freneticamente. Clara se deixou levar, mas antes de se desviar, olhou para Hugo. Ele estava parado, olhando fixamente. Uma expressão que misturava culpa e medo. Clara, espere! Eu não sou o que você pensa! Suas palavras soaram como um eco distante em meio à confusão. Mas Clara não parou. A dor de Lucas estava acima de tudo. Sua mente girava em busca de uma saída. O que significava essa revelação? Quantas mentiras cercavam sua vida? Era o mundo que conhecia? Ou tudo estava prestes a desmoronar completamente? Ela precisava salvar Lucas, mas as verdades sobre Hugo agora a seguiam como uma sombra. E enquanto fugiam pela fumaça, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O verdadeiro inimigo estava mais perto do que ela imaginava. E ela estava prestes a descobrir que algumas verdades eram mais dolorosas do que a própria dor. A decisão tinha que ser feita. E o tempo estava acabando. Clara e Carla se afastaram, ainda enredadas no pânico e nas revelações absurdas. O cheiro de fumaça era uma cortina densa, atrapalhando a visão e a respiração. Clara estava confusa, perdida entre a urgência de salvar Lucas e a nova, aterrorizante realidade que envolvia Hugo. As sirenes e gritos ecoavam na distância, mas seu foco estava na irmã. O que mais ela tinha a dizer? Clara, precisamos sair daqui! Carla puxou-a para um canto, cercadas por uma multidão já em pânico. Seus olhares se cruzaram. E nesse instante, Clara viu o medo refletido no rosto da irmã. Se você não quiser que o seu filho se torne parte disso, siga-me. O tom de Carla era firme, mas havia um tremor em sua voz que fez o coração de Clara disparar. Quando as duas se afastaram, algo lhe chamou a atenção. Hugo estava se aproximando, mas sua expressão estava sombria, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Clara, não a siga! Ela não sabe o que está falando! Gritou ele. Mas a determinação dela já estava selada. O que ele estava escondendo? Qualquer confiança que tinha nele agora parecia uma ilusão. Mas antes que pudesse se mover, Clara ouviu um estrondo. Uma explosão intensa irrompeu em uma das laterais do hospital. As luzes do corredor piscavam e o chão tremeu sob seus pés. Clara olhou para trás e a sala onde Lucas estava começou a se encher de fumaça. Gritos de desespero ecoaram enquanto as pessoas se espalhavam como um enxame apressado. "Lucas!" Clara gritou, sentindo sua voz se perder na multidão.
Rápido, vem comigo! Carla insistiu, puxando Clara ainda mais em direção à saída. Mas ela não conseguia se descolar do pensamento de seu filho, as imagens dele lutando pela vida invadindo sua mente. Com cada passo, era como se um pedaço dela ficasse para trás, trancado na sala cheia de terror. Quando finalmente chegaram a uma saída, o caos lá fora se desdobrava em uma cena de horror. Carros de ambulância cercavam o lugar, e os gritos se misturavam ao som de sirenes. Clara estava ofegante, rapidamente processando tudo. O que vamos fazer? E Lucas? Sua voz estava cheia de desespero. Carla hesitou, como se uma incerteza estivesse lhe atormentando. A verdade é mais complicada do que pensei, mas há coisas que sei sobre Hugo que você ainda não entende. Ela olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Se você realmente quer salvar Lucas, precisa saber que Hugo é parte de uma organização que faz experimentos. Nesse momento, um homem de terno negro se aproximou. O olhar que lhe lançou para Clara era gélido. Você está na hora errada, querida, disse ele, sua voz suave, mas carregada de ameaças implícitas. Era um dos homens que havia entrado mais cedo na sala. Se você continuar a se envolver com isso, vai se arrepender. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer? Perguntou, a bravura pulsando em suas veias. Mas antes que o homem pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do interior do hospital. As portas se abriram abruptamente e uma figura familiar apareceu. Hugo saiu, ferido, com um corte na testa, mas seus olhos estavam fixos em Clara, cheios de algo que ela não sabia definir. Clara! A urgência na voz dele era palpável. Temos que ir agora! Não há tempo para explicações. Mas Clara estava paralisada, sua mente girando. Por que ele parecia tão preocupado? E se o perigo era ele? O que você realmente está fazendo nesse hospital? O que você sabe sobre a medicação do Lucas? As palavras vieram como um sussurro carregado de necessidade por resposta. Hugo hesitou, e nesse momento, Carla, em um ato inesperado, deu um passo adiante. Você não sabe a verdade, Hugo. Clara precisa saber tudo. Cala a boca! Hugo apontou para Carla, seus olhos cintilando em fúria. Foi então que uma sirene mais próxima soou e um barulho forte explodiu atrás deles. Uma nova onda de desespero a empurrou para fora de sua insegurança. O chão tremeu e um momento de compreensão mortal assolou-a. Quando ela tentou entender o que estava acontecendo, Hugo deu um passo à frente, frágil e ameaçador ao mesmo tempo. Por que, Clara? O Lucas, ele não é só seu filho. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara ficou paralisada, seu coração quase parando. O que você quer dizer? Ele está ligado a mim, mais do que você imagina. Ele é parte do plano. Eu sou seu verdadeiro pai. Não! Isso não pode ser verdade. Você está mentindo! Clara gritou, a mente em turbilhão. Mas Hugo se aproximou e os olhos dele nunca se desviaram da expressão de choque dela. Eu sou o que eles procuravam. E você e Lucas estão em perigo. E com isso, Clara se viu em meio ao colapso de sua realidade, lutando para entender as novas complexidades, enquanto toda a sua vida se desmoronava ao seu redor. O que mais ela não sabia? Havia mais segredos, mais jogos nessa trama sombria do que qualquer um poderia imaginar. Clara estava paralisada,
o olhar fixo em Hugo, seu mundo desmoronando em questão de segundos. O que você realmente está dizendo? A incredulidade e a dor se entrelaçavam em seu coração, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Hugo continuou, sua voz tensa. Lucas é parte de algo muito maior, e eu sou seu pai. As palavras dele a atingiram como uma bomba. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, um vazio abissal tomando conta dela. Não, isso não pode ser verdade. Uma raiva e um desespero incontroláveis afloraram. Você está mentindo para me manipular. Hugo deu um passo à frente. Seus olhos estavam agora cheios de uma súplica intensa. Eu nunca quis isso. Eu só queria proteger vocês. Mas suas palavras se perderam na confusão crescente. De repente, um eco de gritos e o som de passos apressados cortou o ar. Clara virou-se e viu as figuras dos homens de ternos escuros, chegando mais perto. O líder daquela pequena equipe olhou diretamente nos olhos de Clara e um sorriso sarcástico se formou em seus lábios. Hugo, é hora de você acertar suas contas. E Clara, você não está salvo aqui. Se ele é o que você diz, devemos lidar com isso antes que tudo comece. Clara ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso? O medo a invadiu, ansiosa por uma explicação que a tirasse do pesadelo. O homem, com tom de desprezo, inclinou-se ligeiramente. Se o garoto é mesmo filho dele, então ele se tornou um alvo maior do que pensávamos. Precisamos levá-lo. E você também. Não toquem nele. Clara gritou, se posicionando entre Lucas e os estranhos. Olhando para Hugo, sua mente girava. É verdade? Sou eu uma marionete nesse jogo? Nesse instante, o caos explodiu. Os homens passaram a se mover rapidamente. E ela viu um deles sacar uma arma. O pânico tomou conta dela. Não! Clara gritou, mas a cena se desenrolava como um filme aterrorizante. O líder agarrou Lucas, que começou a gritar em desespero. Lucas! Clara se precipitou em direção ao fio, mas um dos homens a segurou. O desejo de correr e protegê-lo era avassalador. Nesse momento, Hugo lançou-se contra o homem que segurava Lucas, tentando libertá-lo. Você não vai levá-lo. Um golpe foi desferido e o som do golpe ecoou ao redor. Mas não foi o suficiente. Outros dois homens se juntaram, arrastando os dois para longe. Ele não é sua propriedade. Você não entende? O homem de terno negro riu, olhando para Hugo. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O império que vocês desafiam, ele não é só um teste. Ele pode ser a chave para algo maior. E vocês estão no caminho. A expressão nos rostos de Clara e Hugo se tornava de horror. Mas nada poderia prepará-los para o que veio a seguir. Uma explosão súbita ressoou. E um turbilhão de fumaça branca invadiu o corredor, derrubando corpos e criando um cenário de caos absoluto. Clara se escondeu sob um braço, mas antes que pudesse processar, viu uma sombra familiar chegando na confusão. Era Carla correndo em sua direção. Clara, não! Gritou ela, mas era tarde demais. No meio do tumulto, o homem que segurava Lucas soltou uma frase que gelou o sangue de Clara. Hugo, sempre soubemos que você tinha um filho, mas não esperávamos que fosse tão tarde. Clara, não é só isso. Seu irmão Lucas não é quem você pensa que é.
Clara parou, a mente não conseguindo acompanhar. O que você está dizendo? Carla olhou com olhos arregalados. Ele é parte do projeto. Ele é a chave para a mistura genética que eles precisam. Me desculpe, Clara. Eu não sabia como te contar. O choque a atingiu em cheio. Os vínculos que ela acreditava serem verdadeiros agora pareciam um emaranhado de mentiras. A fumaça se dissipava lentamente, mas o eco da verdade que acabara de ouvir a deixava em choque. O que mais ela e Hugo não sabiam? Precisamos sair agora! Carla gritou enquanto puxava Clara, mas a concentração de adrenalina estava quase esgotada. O que mais estava em jogo? Clara olhou para Hugo, que estava entre o desespero e a raiva. Quem ele realmente era? A corrida estava apenas começando e os segredos ocultos prometiam afundar todos eles em um abismo ainda mais profundo. Em meio ao caos, Clara percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. Ela lutaria para descobrir a verdade sobre Lucas. Mas o que mais poderia ser desvelado? Clara estava paralisada, o olhar fixo em Hugo. Seu mundo desmoronando em questão de segundos. O que você realmente está dizendo? A incredulidade e a dor se entrelaçavam em seu coração, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Hugo continuou, sua voz tensa. Lucas é parte de algo muito maior, e eu sou seu pai. As palavras dele a atingiram como uma bomba. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, um vazio abissal tomando conta dela. Não! Isso não pode ser verdade! Uma raiva e um desespero incontroláveis afloraram. Você está mentindo para me manipular! Hugo deu um passo à frente, seus olhos agora cheios de uma súplica. Intensa! Eu nunca quis isso! Eu só queria proteger vocês! Mas suas palavras se perderam na confusão crescente. De repente, um eco de gritos e o som de passos apressados cortou o ar. Clara virou-se e viu as figuras dos homens de ternos escuros chegando mais perto. O líder daquela pequena equipe olhou diretamente nos olhos de Clara, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. Hugo, é hora de você acertar suas contas. E Clara, você não está a salvo aqui. Se ele é o que você diz, devemos lidar com isso antes que tudo comece. Clara ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso? O medo a invadiu, ansiosa por uma explicação que a tirasse do pesadelo. O homem, com um tom de desprezo, inclinou-se ligeiramente. Se o garoto é mesmo filho dele, então ele se tornou um alvo maior do que pensávamos. Precisamos levá-lo. E você também. Não toquem nele! Clara gritou, posicionando-se entre Lucas e os estranhos. Olhando para Hugo, sua mente girava. É verdade? Sou eu uma marionete nesse jogo? Nesse instante, o caos explodiu. Os homens começaram a se mover rapidamente e um deles sacou uma arma. O pânico tomou conta dela. Não! Clara gritou, mas a cena se desenrolava como um filme aterrorizante. O líder agarrou Lucas, que começou a gritar em desespero. Lucas! Clara se precipitou em direção ao filho, mas um dos homens a segurou. O desejo de correr e protegê-lo era avassalador. Nesse momento, Hugo lançou-se contra o homem que segurava Lucas. Tentando libertá-lo. Você não vai levá-lo. Um golpe foi desferido e o som do impacto ecoou ao redor, mas não foi o suficiente. Outros 2 homens se juntaram, arrastando os 2 para longe. Ele não é sua propriedade. Você não entende? O homem de terno negro riu, olhando para Hugo. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O império que vocês desafiam, ele não é só um teste.
Ele pode ser a chave para algo maior, e vocês estão no caminho. A expressão nos rostos de Clara e Hugo se tornava de horror. Mas nada poderia prepará-los para o que veio a seguir. Uma explosão súbita ressoou, e um turbilhão de fumaça branca invadiu o corredor, derrubando corpos e criando um cenário de caos absoluto! Clara se escondeu sob um braço, mas antes que pudesse processar, viu uma sombra familiar chegando na confusão. Era Carla correndo em sua direção. "Clara, não!" gritou ela, mas era tarde demais. No meio do tumulto, o homem que segurava Lucas soltou uma frase que gelou o sangue de Clara. "Hugo, sempre soubemos que você tinha um filho, mas não esperávamos que fosse tão tarde. Clara, não é só isso. Seu irmão, Lucas, não é quem você pensa que é." Clara parou, a mente não conseguindo acompanhar. "O que você está dizendo?" Carla olhou com olhos arregalados. "Ele é parte do projeto. Ele é a chave para a mistura genética que eles precisam. Me desculpe, Clara, eu não sabia como te contar." O choque a atingiu. Em cheio. Os vínculos que ela acreditava serem verdadeiros agora pareciam um emaranhado de mentiras. A fumaça se dissipava lentamente, mas o eco da verdade que acabara de ouvir a deixava em choque. O que mais ela e Hugo não sabiam? "Precisamos sair agora!" Carla gritou enquanto puxava Clara. Mas a concentração de adrenalina estava quase esgotada. O que mais estava em jogo? Clara olhou para Hugo, que estava entre o desespero e a raiva. Quem ele realmente era? A corrida estava apenas começando, e os segredos ocultos prometiam afundar todos eles em um abismo ainda mais profundo. Em meio ao caos, Clara percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. Ela lutaria para descobrir a verdade sobre Lucas, mas o que mais poderia ser? Desvelado, Clara estava paralisada, o olhar fixo em Hugo, seu mundo desmoronando em questão de segundos. "O que você realmente está dizendo?" A incredulidade e a dor se entrelaçavam em seu coração, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Hugo continuou, sua voz tensa. "Lucas é parte de algo muito maior. E eu sou seu pai." As palavras dele a atingiram como uma bomba. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um vazio abissal tomando conta dela. "Não! Isso não pode ser verdade!" Uma raiva e um desespero incontroláveis afloraram. "Você está mentindo para me manipular." Hugo deu um passo à frente, seus olhos agora cheios de uma súplica intensa. "Eu nunca quis isso. Eu só queria proteger vocês." Mas suas palavras se perderam na confusão crescente. De repente, um eco de gritos e o som de passos apressados cortou o ar. Clara virou-se e viu as figuras dos homens de terno escuro se aproximando. O líder daquela pequena equipe olhou diretamente nos olhos de Clara, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. "Hugo, é hora de você acertar suas contas. E Clara, você não tá salvo aqui. Se ele é o que você diz, devemos lidar com isso antes que tudo comece." Clara ficou sem palavras. "O que você quer dizer com isso?" O medo a invadiu, ansiosa por uma explicação que a tirasse do pesadelo. O homem, com tom de desprezo, inclinou-se ligeiramente. Se o garoto é mesmo filho dele, então ele se tornou um alvo maior do que pensávamos. Precisamos levá-lo. E você também. Não toquem nele, Clara gritou, posicionando-se entre Lucas e os estranhos. Olhando para Hugo, sua mente girava.
É verdade? Sou eu uma marionete nesse jogo? Nesse instante, o caos explodiu. Os homens começaram a se mover rapidamente. E um deles sacou uma arma. O pânico tomou conta dela. Não! Clara gritou. Mas a cena se desenrolava como um filme aterrorizante. O líder agarrou Lucas, que começou a gritar em desespero. Lucas! Clara se precipitou em direção ao filho, mas um dos homens a segurou. O desejo de correr e protegê-lo era avassalador. Nesse momento, Hugo lançou-se contra o homem que segurava Lucas, tentando libertá-lo. Você não vai levá-lo! Um golpe foi desferido. E o som do impacto ecoou ao redor, mas não foi o suficiente. Outros dois homens se juntaram, arrastando os dois para longe. Ele não é sua propriedade. Você não entende? O homem de terno negro riu, olhando para Hugo. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O império que vocês desafiam, ele não é só um teste. Ele pode ser a chave para algo maior. E vocês estão no caminho. Uma explosão ressoou de repente, fazendo o chão tremer sob seus pés. Clara caiu de joelhos, sentindo o surto de energia ao seu redor. E enquanto tentava se recompor, um cheiro de fumaça invadiu seus sentidos, sufocante. A cena se transformava em um caos absoluto. Pessoas correndo e gritando, enquanto o hospital parecia desabar. Ao retomor deles! Clara, precisamos correr! Gritou Carla. E Clara agarrou a mão dela, puxando-a junto. Mas antes que pudessem avançar, o homem de terno negro olhou para Hugo e uma expressão maliciosa cruzou seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar disso? Ele gesticulou para os outros homens. Acho que é hora de revelar a verdade final. No que parecia um instante, o líder se virou para Clara e, com um sorriso cruel, disse: Você não é apenas uma marionete nesse jogo, Clara. Você foi escolhida. E Lucas não é o único que carrega a chave do projeto. Clara congelou. O que você quer dizer? Suas palavras mal saíram, sufocadas pelo terror. Então o homem puxou algo do bolso. Era uma pequena caixa. E quando ele a abriu, um brilho intenso emanou. Clara viu imagens, fotos de Lucas e outra criança. Uma menina muito parecida com ele. Ela está em nosso centro de pesquisa e você terá que decidir, Clara. Lucas será a ponte entre os dois mundos, a genética deles. É a única solução que buscamos. Clara olhou em volta e viu o olhar de Hugo. Um desespero crescente em seus olhos. Não, não pode ser. Isso é loucura! O que você faz com essas informações agora determina o futuro de todos, o homem completou. E então, em um movimento brusco, acionou uma bomba, que deixou o ambiente ainda mais caótico. O aviso começou a piscar nas paredes. Clara e Hugo estavam em choque. O que mais estava em choque aqui? A presença daquela outra criança. A relação com Lucas. O que se escondia por trás daqueles sorrisos enganosos? E quando o pânico tomou conta da sala novamente, a compreensão devastadora começou a se formar em sua mente. Eles estavam lutando por algo que não podiam entender completamente. Os laços de amor, confiança e família estavam se desmoronando. Verdadeiro poder que vinculava tudo isso estava para emergir. E um novo horizonte de traição e revelações estava sobre eles. Clara, com tudo isso, ainda há uma escolha a fazer. Hugo sussurrou, a expressão dele uma mistura de desespero e esperança. O que isso significava? O tempo estava se esgotando e a verdade estava prestes a desabar sobre eles. Clara estava paralisada, o olhar fixo em Hugo!
seu mundo desmoronando em questão de segundos. O que você realmente está dizendo? A incredulidade e a dor se entrelaçavam em seu coração, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Hugo continuou, sua voz tensa. Lucas é parte de algo muito maior, e eu sou seu pai. As palavras dele a atingiram como uma bomba. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, um vazio abissal tomando conta dela. Não! Isso não pode ser verdade! Uma raiva e um desespero incontroláveis afloraram. Você está mentindo para me manipular. Hugo deu um passo à frente, seus olhos agora cheios de uma súplica intensa. Eu nunca quis isso. Eu só queria proteger vocês. Mas suas palavras se perderam na confusão crescente. De repente, um eco de gritos e o som de passos apressados cortou o ar. Clara virou-se e viu as figuras dos homens de terno escuro se aproximando. O líder daquela pequena equipe olhou diretamente nos olhos de Clara, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. Hugo, é hora de você acertar suas contas. E Clara, você não está salvo aqui. Se ele é o que você diz, devemos lidar com isso antes que tudo comece. Clara ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso? O medo a invadiu, ansiosa por uma explicação que a tirasse do pesadelo. O homem, com um tom de desprezo, inclinou-se ligeiramente. Se o garoto é mesmo filho dele, então ele se tornou um alvo maior do que pensávamos. Precisamos levá-lo! E você também. Não toquem nele! Clara gritou, posicionando-se entre Lucas e os estranhos. Olhando para Hugo, sua mente girava. É verdade? Sou eu uma marionete nesse jogo? Nesse instante, o caos explodiu. Os homens começaram a se mover rapidamente, e um deles sacou uma arma. O pânico tomou conta dela. Não! Clara gritou, mas a cena se desenrolava como um filme aterrorizante. O líder agarrou Lucas, que começou a gritar em desespero. Lucas! Clara se precipitava em direção ao filho, mas um dos homens a segurou. O desejo de correr e protegê-lo era avassalador. Nesse momento, Hugo lançou-se contra o homem que segurava Lucas, tentando libertá-lo. Você não vai levá-lo! Um golpe foi desferido, e o som do impacto ecoou ao redor. Mas não foi o suficiente. Outros dois homens se juntaram, arrastando os dois para longe. Ele não é sua propriedade. Você não entende? O homem de terno negro riu, olhando para Hugo. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O império que vocês desafiam. Ele não é só um teste. Ele pode ser a chave para algo maior. E vocês estão no caminho. Uma explosão ressoou de repente, fazendo o chão tremer sob seus pés. Clara caiu de joelhos, sentindo como uma energia ao seu redor. Enquanto tentava se recompor, um cheiro de fumaça invadiu seus sentidos. Sufocante. A cena se transformava em um caos absoluto. Pessoas correndo e gritando, enquanto o hospital parecia desabar ao redor deles. Clara, precisamos correr! Gritou Carla. E Clara agarrou a mão dela, puxando-a junto. Mas antes que pudessem avançar, o homem de terno negro olhou para Hugo e uma expressão maliciosa cruzou seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar disso? Ele gesticulou para os outros homens. Acho que é hora de revelar a verdade final. No que parecia um instante, o líder se virou para Clara e, com um sorriso cruel, disse: Você não é apenas uma marionete nesse jogo, Clara. Você foi escolhida. E Lucas não é o único que carrega a chave do projeto. Clara congelou. O que você quer dizer? Suas palavras mal saíram, sufocadas pelo terror. Então o homem puxou algo do bolso.
Era uma pequena caixa e quando ele abriu, um brilho intenso emanou. Clara viu. Imagens! Fotos de Lucas e outra criança, uma menina! Muito parecida com ele. Ela está em nosso centro de pesquisa e você terá que decidir, Clara. Lucas será a ponte entre os dois mundos. A genética deles é a única solução que buscamos. Clara olhou em volta e viu o olhar de Hugo. Um desespero crescente em seus olhos. Não, não pode ser. Isso é loucura! O que você faz com essas informações agora determina o futuro de todos, o homem completou. E então, em um movimento brusco, acionou uma bomba que deixou o ambiente ainda mais caótico. O aviso começou a piscar nas paredes. Clara e Hugo estavam em choque. O que mais estava em jogo aqui? A presença daquela outra criança. A relação com Lucas, o que se escondia por trás daqueles sorrisos enganosos. E quando o pânico tomou conta da sala novamente, a compreensão devastadora começou a se formar em sua mente. Eles estavam lutando por algo que não podiam entender completamente. Os laços de amor, confiança e família estavam se desmoronando. O verdadeiro poder que vinculava tudo isso estava para emergir. E um novo horizonte de traição e revelações estava sobre eles. Clara, com tudo isso, ainda há uma escolha a fazer. Hugo sussurrou. A expressão dele, uma mistura de desespero e esperança. O que isso significava? O tempo estava se esgotando e a verdade estava prestes a desabar sobre eles. Mas no meio do tumulto, algo totalmente inesperado aconteceu. A porta traseira do hospital explodiu, janelas se estilhaçando, enquanto uma equipe da polícia invadia o local, armada e gritando ordens. Todos no chão! Agora! As vozes cortavam a fumaça, e Clara sentiu uma nova onda de empatia e terror. Os homens de terno negro começaram a se dispersar, mas um deles ainda segurava Lucas. Em meio à confusão, Hugo se virou para Clara, mas era tarde demais. Clara, não! Hugo gritou, mas já era tarde. Um tiro ressoou, e o homem que segurava Lucas caiu. O corpo do menino foi lançado para o lado, e Clara teve que agir rapidamente. Ela correu até ele, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma mão a agarrou pelo braço. Não! Você não pode ir! Era a voz de Carla, agora cheia de certeza. Clara, você precisa saber. Nada que está acontecendo aqui é o que pensa. Desculpe por ter que mentir. Enquanto Clara olhava nos olhos da irmã, percebeu que a verdade que havia buscado estava prestes a ser revelada. O que mais havia por trás do jogo em que estavam envolvidos? E seria esse o momento em que tudo mudaria mais uma vez. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto a fumaça espessa começava a se dissipar. Hugo estava ali, ferido e angustiado. Mas sua atenção imediatamente se voltou para Lucas, que estava caindo no chão. O desespero a envolveu como um manto pesado. Lucas! Ela gritou, correndo em direção ao filho. Os gritos e o caos ainda ecoavam ao seu redor, mas na sua mente só havia espaço para salvar seu menino. O homem com a arma se virou, a expressão de choque misturada com a determinação de não deixá-los fugir. Mas tudo mudou em um segundo. Os policiais estavam ali, repletos de autoridade, e ao ver a cena, tomaram a iniciativa. Afastem-se do garoto! Gritaram, e a potência da ordem fez o homem hesitar. Clara encontrou uma oportunidade.
Com um impulso rápido, ela se lançou na direção de Lucas, pegando-o nos braços e levantando-o do chão. Ele a olhou com olhos assustados. E naquele momento, Clara se tornou tudo o que ele precisava. Você está seguro, meu amor, ela disse, tentando transmitir uma confiança que estava se esvaindo dentro de si. Enquanto os policiais controlavam a situação, Hugo apareceu de novo ao lado deles. Sua expressão desesperada agora se misturando à esperança. Vocês têm que ir. Por favor, não parem. Eles vão voltar. Ele falava rápido, como um homem prestes a perder tudo. E Clara viu a mistura de amor e medo em seu rosto. Carla, que também estava ao lado, gritou: Clara, temos que sair agora. Os homens que estão atrás de você não vão parar. A urgência na voz da irmã trouxe Clara de volta ao momento. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um dos homens de terno negro se levantou, ferida, mas ainda em pé. O rosto dele estava distorcido de raiva e desespero. Vocês não podem fugir! O projeto não pode ser interrompido! Os policiais se posicionaram, prontos para agir. E quando a tensão alcançou seu pico, um tiro ressoou na sala. O homem caiu finalmente derrubado pela força das autoridades. Clara agarrou Lucas, protegendo-o como se a vida dele estivesse nas suas mãos. Eles não podiam acreditar. Estavam a salvo, mas a verdade ainda pairava no ar como uma sombra. E agora? Clara perguntou, ofegante. O que fazemos agora? Hugo, ainda tentando se recompor, respondeu. Temos que ir ao abrigo. Não importa o que aconteça, prometo que vou proteger vocês. E nesse momento, ela percebeu que, apesar das mentiras e das verdades ocultas, havia algo recuperável entre eles. Uma nova chance. Carla olhou para as duas, com lágrimas nos olhos. Vocês precisam saber que tudo isso pode ser mais complicado do que parece. A expressão dela era de dor, e Clara percebeu que não era só sobre Lucas, mas sobre as escolhas que faziam juntas. Vamos nos juntar para encontrá-lo. Muitas coisas precisam ser esclarecidas, disse Clara, enquanto se preparava para sair. Juntas entraram na ambulância, com Lucas em seus braços, e Clara prometeu a si mesma que descobriria toda a verdade. No entanto, enquanto o veículo se afastava, ela olhou pela janela. Aquele hospital, a dor, o medo, tudo isso ainda estava ali, pulsando embaixo da superfície. A verdade sobre Lucas e Hugo a perseguia. O que mais estaria escondido no passado deles? O que mais saberia sobre Hugo que poderia afetá-los no futuro? E se a verdade não fosse tão simples? Quando a ambulância desapareceu na estrada, uma nova determinação surgia dentro dela. Clara estava disposta a enfrentar tudo para proteger seu filho e descobrir suas raízes. Mas uma coisa era certa: a luta estava longe de acabar. E aí vem você. Se você está tão envolvido quanto eu estou nessa história, você precisa se inscrever agora no canal. Não fique de fora das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam narrativas incríveis como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.